Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso de número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras. Quando nós vemos a criação de Deus, ou quando nós começamos a ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você sempre verá uma causa e uma consequência. Quando Deus faz, Ele faz por algo ou por um porquê. Então, nós vemos aqui, ele já mostra o quê? Um propósito. Tudo ao longo da vida tem um propósito. Imagine você, se no momento da crucificação, Deus bradasse do céu, enviasse legiões de anjos para tirar Jesus da cruz do Calvário, porque ele não suportou ver seu filho ali. O que teria acontecido? Deus teria libertado Jesus da cruz? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. E o que aconteceria com o processo, ou o projeto, ou o plano de salvação para nós? Acabou. Aí a minha pergunta para você hoje é: quanto vale o propósito? Porque se eu penso que o propósito de Deus, ele é até o meu limite, eu não estou entendendo a perspectiva, não é nem da cruz, é de Deus. Porque se Deus, na sua infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia, ele olha para Jesus, e aí Jesus diz para ele, conforme o Salmo 19, Deus meu, 22, perdão, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Significa que Jesus foi deixado sozinho ali na cruz, que ele não suportou aquela dor. Então, não suportar da dor fez com que Deus preferisse se ausentar ou se distanciar do que ele intervir e salvar o seu filho. Se ele salva o seu filho, todos nós estaríamos condenados. Todo projeto de Deus até aquele momento, ele acabaria de uma vez por todas. Então, o propósito, ele vai além do meu limite. Segunda questão: o que seria de nós se, nos momentos de maior tribulação de Jesus, se abstivesse de todas as coisas e salvasse a si mesmo, invocando os poderes celestiais para se livrar da cruz, para derrotar o Satanás no deserto? Se ele tivesse realmente exercido o seu poder de Deus, o seu poder de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, se ele não tivesse resistido como ser humano até a morte, o que seria de nós nesse momento? Mas por que ele suportou isso? Porque tanto para Deus, ele ter deixado de salvar seu filho de tudo, inclusive da cruz, ele deixou isso tudo, ele abriu mão disso, ele se absteve, porque havia um propósito maior. E esse propósito maior era salvar a mim e a você. Se Jesus tivesse invocado os seus poderes celestiais para se livrar da cruz, impor seu senhorio, ele teria feito isso, mas ele não fez por quê? Porque ele tinha um propósito maior. E quem era esse propósito maior? Eu e você. Então, quanto vale o propósito? Para nós entendermos isso, a palavra propósito, ela tem a origem no latim, na palavra proponere, que significa colocar à frente. Então, o propósito, ou a vontade de Deus, ela nunca vai andar ao meu lado. Ela sempre estará à minha frente. Por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para aquilo que está diante de mim. E aquilo que está diante de mim é justamente a vontade de Deus. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus e declaramos o seu senhorio em nossas vidas, significa o quê? Que a intenção, o objetivo, o nosso projeto de vida tem que ser para aquilo que está diante de nós ou no nosso futuro. Ou seja, a vontade de Deus prevalece. Como diz o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Pois somos o quê? Feitura dele. Então é como se ele pegasse assim e ele se imprimisse em nós. E quando ele se imprime em nós, a palavra de Deus vai dizendo que ele faz isso para quê? Para que haja algo que ele denomina como boas obras, para os quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nele. Quando a palavra diz assim,
criados em Cristo Jesus. Quem lembra aqui de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Portanto, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e tudo se fez. Se as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, o que Deus está fazendo ali? Ele dá um reset. Ele zera. Se ele deu um reset, se ele zerou, o antigo eu não existe ou não deve prevalecer mais. Aí ele precisa fazer algo novo. E para ele fazer algo novo, ele vai fazer a partir de um molde, a partir de uma forma, remontando Gênesis na criação. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus foi o modelo, Ele foi o padrão, a Trindade foi o padrão. O que Paulo está dizendo aqui? Que começa tudo de novo. E agora diz o quê? Que o padrão é Jesus. Então no reset de Deus, nós fomos criados, nós somos estabelecidos, nós fomos produzidos a partir do nada. Assim como no Gênesis ele começa no barro, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, vem o reset e Jesus diz: agora é a partir de mim, não existe nada, vocês serão feitos em mim, vocês serão conforme eu sou. Por isso que ele fala, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Então ele pega uma parte de si, em vez de pegar o barro, ele pega uma parte de si e começa a nos moldar nele. Está claro até aqui, gente? Tranquilo? Então vamos continuar. Para quê? Para que a partir desse nada, ou seja, deu uma zerada, resetou, ele começa uma nova forma. A partir dele vai acontecer o quê? As nossas obras serão obras que demonstrarão um bom caráter. Por isso que Paulo diz, lá em 2 Coríntios, as coisas velhas o quê? E tudo se fez? Por que tudo se fez novo? Porque está partindo de Cristo. E quando parte dele, ele fala assim, essas boas obras, no sentido real ou literal, no original grego, tem um sentido de benevolente, útil, de bom caráter, significa o quê? Que será algo da forma integral a partir do que Jesus fez, para que as boas obras mostrem Cristo em nós. Então, se eu sou feitura dele, as pessoas vão olhar para mim e vão ver quem? O Júnior ou Jesus? Deus vai olhar para você e vai ver quem? Você ou Jesus? Jesus. Por que disso? Porque isso faz parte de algo chamado propósito. O propósito de Deus, ele vai nos definir. Da mesma forma que Jesus chega e fala assim, eu poderia desistir de tudo, mas eu não desisti por quê? Porque eu tenho uma causa maior, que são vocês. Deus poderia falar, eu ia desistir de tudo, eu ia voltar e fazer do jeito que eu quero. Como ele chegou para Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, falou assim, Moisés, o teu povo pecou contra mim. Eles me trocaram, construíram um outro Deus. O que eu vou fazer agora, Moisés? Eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você uma grande nação. Deus, ele tinha a intenção de dar um reset e começar tudo de novo ali. Aí Moisés fala que não, pera aí, o que as nações vão dizer? Se possível, perdoa o pecado de todo mundo, senão só risco o meu nome do livro. Não, Deus não dá um reset, não começa do zero, não. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero que o Senhor continue o projeto, mas tem misericórdia deles. Para que Deus não fizesse isso, ele manda Jesus, e Jesus é o reset. Nesse começo de Jesus, é justamente para que venha nos definir. Alguém lê para mim em Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19, 10. Para que ele vem? Buscar e salvar. A palavra salvar, ela tem pelo menos 3 sentidos. Primeiro sentido, fazer o bem por alguém. Então, quando você faz o bem por alguém, você está salvando aquela pessoa, livrando do mal. Por exemplo, a pessoa está lá perdida, sem rumo, sem direção, precisa pegar o ônibus. Agora não, porque tem um cartão de ônibus, né? É um ou outro motorista que ainda recebe, mas vai falar, precisa para tal lugar, e ela te mostra e você vê que é verdade. Então, se você chegar e falar assim, eu vou pagar a sua passagem de ônibus, você está salvando ela. Você está fazendo bem para aquela pessoa. Se ela está com fome, na porta do restaurante,
E aí, na hora que você vai passando, ela fala assim: paga um almoço para mim. Aí você não tem dinheiro. Não, moça, eu não quero seu dinheiro, eu quero uma marmita, pode ser pequena. Paga um almoço para mim, só isso. Esses dias eu estava andando no centro, aí na hora que eu passei, a mulher estava na porta do restaurante e falou assim: paga um almoço para mim. Aí eu dei 5 passos. Aí na hora o Espírito Santo falou assim: eu não sabia que você era tão pão duro assim. Eu, aí eu voltei assim: você está com fome mesmo? Ela: tô, quero comida, eu não quero seu dinheiro. Eu entrei, comprei uma marmita, entreguei para ela. Na hora que eu estava saindo do restaurante, a dona do restaurante saindo comigo, ela falou assim: essa aí come. Tem outros que não come, não. Todo dia, quando a gente fecha o restaurante, a gente dá a comida para eles. Só que agora a gente não tampa mais o marmitex. Porque se a gente tampar o marmitex, eles levam e trocam por droga. Por isso que a gente não dá mais assim, a marmita tampada para eles. Mas você pode comprar para essa aí que ela vai comer sempre. Essa aí come. Ou seja, o que eu fiz para essa mulher? Ela teve o sentido de matar a sua fome ali como ser salva. Então, o primeiro sentido de salvar é fazer o bem. Quando o texto diz que o Filho do Homem veio para salvar, ou seja, veio para promover o bem na vida das pessoas. E essa promoção do bem hoje na vida das pessoas é através de quem? De mim e de você como igreja. Segundo sentido de salvar, salvar da morte física. Curar, restaurar a saúde. Por exemplo, você está passando mal, chega no médico, vai lá, fica internado, de repente o médico descobre qual a forma certa de providenciar ali para a sua melhora, você foi curado. Você fala assim: nossa, doutor, o senhor salvou minha vida. É o sentido de salvar. A gente estava orando pelo Cariston, filho do pastor Sérgio Paulo, e já tem 2 semanas a gente recebeu essa informação no encontro de pastores que estavam ministrando. O Cariston, ele saiu da UTI, foi para a enfermaria, ele foi respondendo ao tratamento. Ele já entrou com a fisioterapia, já está em alimentação sólida e ele já está fazendo caminhada dentro do hospital. E a previsão é que dentro de uns 25 a 30 dias ele receba alta. Ou seja, então, graças a Deus, a oração dos irmãos, a equipe médica salvou a vida do Cariston. Terceiro sentido de salvar, salvar da morte eterna. Então nós vemos esses 3 sentidos do salvar na pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus ele restabelece a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna foi perdida no Éden. Continuando, buscar e salvar aquilo que se havia o quê? Perdido. Gente, está tranquilo, vocês estão entendendo? Amém? Quando nós buscamos no original, existe a junção de uma palavra com um prefixo, e nessa junção dá o sentido de destruir ou ser destruído por completo. Então, quando Jesus vem buscar e salvar, ele não apenas aproxima e salva da morte, como ele também quer justamente estabelecer a finalização daquela destruição e, como nós lemos no princípio, trazer aquilo que ele fez por nós conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele consiste em que eu e você sejamos definidos por Ele. Se Ele nos resgata da morte, Ele vai nos dar um novo nome. Então é como se Ele estivesse te adotando e fala assim: quem sou eu? Não, você não é um Zé Ninguém. A partir de agora você vai ser conhecido por causa do meu nome. Porque Ele tem uma vontade, essa vontade vai nos definir. Continuando, propósito ele precisa ser parte de nós. Alguém abre para mim em João, no capítulo 6, verso 38 a 40. João 6, do 38 ao 40. Quem achou pode ler. Segura só um pouquinho. Eu desci do céu para quê? A minha própria vontade. E sim, a vontade daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo ali? Que embora ele seja o Filho de Deus, a vontade de Deus, ela tem que ser absoluta. Ela é soberana. Você pode até ter o seu querer, mas mesmo que você tenha o seu querer ele não é nada diante daquilo que Deus tem para fazer em você e através de você.
Se eu e você vivemos uma caminhada cristã e nós não entendemos que o propósito de Deus, a vontade dele, está acima da minha vontade, eu não compreendi o amor dele por mim. Porque quando nós começamos a pensar na vontade dele voltada para mim, a gente lembra de Isaías. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os teus caminhos mais altos que os meus caminhos. E assim, me ajuda aí, gente. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os teus caminhos mais altos que os meus caminhos. E, quem lembra? E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Por que que nesse momento a gente afirma esse versículo? Mas na hora de nós nos enquadrarmos, nos encaixarmos, nós não queremos que os pensamentos de Deus sejam mais altos e sim os nossos. Nós não queremos que a vontade dele seja mais alta e sim a nossa. Nós não queremos que o caminho dele seja mais alto e sim o nosso. Mas nós queremos que ele abençoe os nossos caminhos. Nós queremos que ele faça aquilo que está no nosso coração. Pode continuar, Jamil, por favor. 40. Espera aí, mas não é que todo homem seja curado, seja rico, seja próspero, seja possuidor de muitos bens? Não é isso que está escrito, não? Não é que a família dele seja uma bênção, que todos os filhos dele sejam isso, que a casa dele seja assim? Não é isso que está escrito, não? A vontade de Deus é o quê? Que todos tenham o quê? A vida eterna. A prioridade não é a sua casa. A prioridade não é o seu emprego. A prioridade não são os seus bens. A prioridade não é a sua igreja. A prioridade é a vida eterna. Porque se você não viver a dimensão do céu, se você não entender que isso aqui não vale nada, que a sua pátria é lá, então você não entendeu a ótica do reino de Deus. Se você vive uma vida, porque não sei o quê, se alguém virar para você e falar assim, você vai morrer amanhã, gente, você vai inventar de querer fazer tudo num dia só. Por quê? Porque você morre de medo da morte. Só que a morte para o crente é o quê? Não é perdição, a não ser que a sua vida esteja mais ou menos. A morte para o crente é vida eterna, você vai estar eternamente com o Senhor. É o que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho. Então, quando Jesus mostra o seguinte, primeiro, palavra vontade, determinação a rigor. Então, Jesus não é um paz e amor. Deus não é aquele, não, está de boa, você pode fazer o que você quiser. Está tranquilo, não tem problema não. Você pode andar pelo caminho que você quiser, fazer o que você quiser. O importante é que você tenha fé em mim, eu vou te abençoar. É assim? Não é. Até Salomão diz, jovem, alegre-te o teu coração nos caminhos da tua mocidade, recreia o seu coração do jeito que você quiser. Mas vai chegar uma hora o quê? Que a fatura chega, que o boleto chega. Nós não podemos mais viver dias nos quais nós não entendamos que existe uma determinação absoluta, a rigor, um propósito, um decreto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se em nossas vidas o propósito de Deus não fala tão alto, eu e você precisamos fazer algo em relação a isso. O que prevalece hoje? É o seu querer ou o querer de Deus? Se Deus te exigir algo hoje, você vai falar assim, não, Deus, isso aqui não pode, não, isso aqui pode. Isso aqui, não, Deus, isso aqui pode. Não, isso aqui não pode, não. Se até no dízimo a gente tem dificuldade, é só 10% do que a gente ganha. Se o tempo de oração, a gente acaba regulando o nosso tempo de oração com Deus. Se perguntar assim, você ora uma hora, o quê? Uma hora, não precisa disso não, eu tenho meu tempo com Deus. Quando Jesus chama os discípulos para o monte, fala o quê? Vocês não oraram nem uma hora comigo no monte? Não é que você tem que orar todo dia uma hora não, mas pelo menos de vez em quando, ora uma hora. Você quer ver, se for para o monte, dificilmente você vê pessoas orando uma hora, porque não tem prática na oração, não tem costume na oração. Se perguntar assim, quem está jejuando aí, que jejuou pelo menos uma vez essa semana? Quando olha para cima, olha para baixo, assim, como se diz, estou disfarçando, faz de conta que eu não estou aqui. Se aquilo que é primordial para nós a gente não faz, significa que a minha vontade ela está prevalecida. Então, se em nossas vidas a vontade de Deus não fala tão alto, precisamos fazer algo em relação a isso. Por quê? Porque a forma de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração é viver em conformidade com a sua vontade, de fato. Talvez você vai falar assim, nossa pastor, o senhor está pegando pesado hoje.
Mas se eu estiver falando alguma coisa fora da Bíblia, você pode puxar minha orelha depois. Porque nós precisamos encaixar nossa vida dentro da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá em Filipe, capítulo 6 de Atos, verso 5 e 6. Atos, capítulo 6, verso 5 e verso 6. Quem achou pode ler. Semana passada eu entrei nesse ponto da mensagem e eu fiz uma pergunta para vocês e era visível a interrogaçãozinha na face de vocês. O texto começa falando de Estevão, e aí nós vemos a partir do verso 8 do capítulo 6 até o verso de número 60 do capítulo 7, uma narrativa muito marcante de Estevão. Depois nós vamos ver capítulo 8, falando sobre Filipe. E depois nós vamos ver Filipe lá na frente, já em Azoto, né, com 4 filhas que são profetisas, são cheias de Deus. E o texto diz, são virgens e são profetas. Mas Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, a gente não vê em outro texto. A gente não vê em nenhum outro lugar da Bíblia. Por que a gente não vê em nenhum outro lugar da Bíblia? Porque provavelmente, ou quase certo, que os 5 diáconos restantes se limitaram a atender somente a necessidade vigente, que era servir à mesa as viúvas que eram helênicas ou gregas. E mesmo para fazer apenas atendendo uma necessidade emergencial, eles tinham que estar enquadrados no perfil. Quando você vê aí a expressão prosélito, era um gentil, não era judeu, e que ele se convertia ao judaísmo. Ele era chamado de recém-chegado a Israel. Só que, se ele fosse um homem, no caso aqui, Nicolau, qual que era o primeiro critério do judeu, da criança, quando era um homem judeu, ao 8º dia, o que ele precisava fazer? Circuncisão. Então, o cara não era judeu, mas ele queria se converter ao judaísmo. Por isso a palavra prosélito, recém-chegado a Israel, independentemente da idade dele. Irmão Edmar, qual a idade do senhor, por favor? 70? Irmão Edmar se converte hoje ao judaísmo. É um prosélito, não é judeu de nascimento. O que ele tem que fazer? Circuncisão. Então, o chamado prosélito, mesmo que ele se convertesse ao judaísmo, ele tinha que fazer a circuncisão e cumprir o rito da circuncisão. Tá, pastor, mas o que tem a ver aí? Nicolau se converteu 2 vezes. Ele se converte ao judaísmo, cumpre o processo, depois ele se converte ao cristianismo. É como se fosse assim, aquele cara que foi batizado e batizado de novo. Como se estou salvo só pelo tanto de conversão que eu já passei na minha vida. Mas esses 5 caras, eles se limitam, mesmo cheio do Espírito Santo, a atender somente o propósito emergente. Aí eu pergunto, quanto vale o propósito? Será que o propósito de Deus na sua vida consiste em apenas atender aquilo que você vai fazer de forma emergencial? Por exemplo, sou professor de escola dominical, esse é o propósito de Deus para a minha vida. Será que é só isso? E eu vou buscar Deus, vou ser cheio de Deus, vou manifestar muito de Deus só para ser professor de escola dominical? Ou só para ficar no ministério de intercessão? Ou só para ficar no ministério louvor? Será que é só isso que Deus quer? O propósito de Deus consiste apenas nisso? Eu não acredito. Prova disso que você não vai ver mais Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Por quê? Porque eles não valorizaram o propósito de Deus. Se eu e você não entendermos que o propósito de Deus vai além e que eu preciso empenhar, ou seja, a dimensão do reino de Deus sendo aberta numa proporção inimaginável, na qual Ele me coloca lá dentro como parte fundamental do processo para que as vidas sejam alcançadas e não somente limitar-me a um pequeno espaço de tempo para fazer, só faço isso e ponto final. Se fosse assim, o propósito de Deus na minha vida era ficar na intercessão, num puxadinho de telhado, escondido no cantinho, porque eu não queria que ninguém me visse orando no canto da igreja. Se fosse assim, na igreja que eu me converti, não era bonito assim, era aquelas tesouras de madeira, e que com o tempo ia empoeirando,
E aí o pastor era pintor, tinha uma empresa de pintura, ele trazia a tinta, e a gente ia lá, metia o taipá de uma vigota na outra, ou de uma peça na outra, sentava na madeira e pintando. Para mim, aquilo era o céu. Quantas vezes eu pintava e sentia a presença de Deus ali, chorava e orando em língua estranha, eu e um amigo meu. Isso para mim era o propósito de Deus. Era o que esses 5 homens pensavam, que o propósito de Deus estava restrito apenas a atender uma necessidade emergencial. Aí você vai buscar eles, pode fazer a pesquisa que você quiser. Dentre as pesquisas que eu fiz, a frase comum aos 5, um dos 7 indicados para ajudar os apóstolos. Essa referência. Quando você chega para Estevão, você tem 1,5 capítulo narrando de Estevão. Quando você chega em Filipe, você tem 2 ou 3 capítulos do livro de Atos falando sobre ele. Por quê? Porque tanto Filipe como Estevão, eles prosseguiram no real propósito. Eles prosseguiram em avançar no Senhor. Eles entenderam que eles não eram cheios do Espírito Santo apenas para atender uma necessidade do grupo. Eles eram cheios do Espírito Santo e conhecedor da palavra para atender uma demanda do reino de Deus. Então você não pode, de forma alguma, limitar a sua vida diante de Deus apenas para atender uma necessidade. Porque se você investe em buscar a vontade de Deus para apenas atender uma necessidade, você não está passando nada mais, nada menos do que uma pessoa que atende de forma temporária a Deus. E Deus não nos chama para atendermos de forma temporária. Continuando. O propósito de Deus não consiste em coisas que não manifestem verdadeiramente o reino de Deus na sua proporção. Não me entendam mal. Por exemplo, se você faz parte do louvor e entende que o propósito de Deus é apenas estar aqui na frente, ministrando o louvor, seja da forma que for, da forma que o Senhor dirigir a sua vida, você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Se você é coordenador de ministério e você acha que você foi comissionado, chamado por Deus, para ser coordenador de ministério e vírgula, dentro da igreja metodista, fala assim, não, pastor, meu tempo na coordenação acabou, já contribuí muito, não posso continuar mais. Então, se o propósito de Deus na sua vida era para cumprir determinado tempo para uma necessidade, você não entendeu o reino de Deus. Jesus, ele não morreu para cumprir apenas etapas da nossa vida. Ele se entregou para que nós sejamos completos. Gente, está dando para vocês entenderem? Está tranquilo? Para fechar, Estevão. Alguém lê para mim Atos capítulo 6, verso 8. Cadê a mesa na vida de Estevão agora? Lê de novo para mim, por favor. Primeira coisa, ele não ficou limitado a essa mesa, mas ele pega o que chamou ele para servir a mesa e faz com que a mesa de Deus na vida dele tenha o quê? Uma amplitude que alcance todo o povo. Ele tira a mesa do espaço geográfico e ele leva a mesa para a amplitude do reino de Deus. Ele faz com que o objetivo primeiro da vida dele não fique restrito apenas a algo muito pequeno. Ele continua servindo a mesa, só que agora ele não atende mais uma pequena parcela do corpo chamado irmãos ou cristãos, mas ele está atendendo o quê? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Próximo versículo sobre ele. Versículo 10, alguém lê, por favor, 6:10. Como ele saiu do espaço limitado e começa a se manifestar numa proporção maior, o que diz o verso 10? Houve amplitude na sabedoria e houve amplitude no mover do Espírito. Para que eu quero ser mais cheio de Deus se eu fico agarrado aqui dentro do canto? Para que eu quero mais do Espírito Santo se eu não vou levar isso para fora? Quanto mais eu faço, mais Deus enche. Se eu não estiver em movimento, para que Deus vai ampliar?
É a gente voltar em Ezequiel 47. À medida que o homem levava Ezequiel, ele ia experimentando mais e mais de Deus e aprofundando. Eu e você, estando em movimento, a unção aumenta, a sabedoria aumenta, o Espírito Santo de Deus aumenta, as coisas começam a acontecer numa proporção maior. E Prócoro, cadê ele? Ele ficou agarrado aqui, ó. Mas Estevão, ele sai daqui. À medida que ele vai movimentando, o poder de Deus vai acontecendo. E à medida que o poder de Deus vai acontecendo, as pessoas se levantam contra ele. E à medida que as pessoas se levantam contra ele e vão questionando, a sabedoria de Deus aumenta na vida dele. A sabedoria de Deus aumenta na vida dele, assim como o Espírito Santo aumenta a sua porção. Verso 15. Se ele tivesse ficado agarrado aqui, ó, o rosto dele resplandecer a glória de Deus? Sim ou não? Não. Porque ele limitou-se. Ele se limitou. Se ele se limita, o rosto dele não resplandece. Mas quando ele deixa de se limitar e ele rompe, a glória de Deus vai tomando uma proporção maior. Eu te pergunto, quanto vale o propósito de Deus na sua vida? Até que ponto você ama o Senhor de verdade? Para fechar, capítulo 7, versos 55 e 56. Atos 7, versos 55 e 56. Prócoro viu? Nicolau viu? Nicanor viu? O corintiano viu? Eles viram? Sim ou não? Não. Aí você vê Estevão, o céu se abre e ele vê o Senhor e ele diz: Deus, não imputa esse pecado para eles, não. Ele diz que os céus estão abertos diante dele. E ele olha assim e fala assim: Jesus está ali à destra de Deus. A pedra comendo e ele quer saber de pedra? Quer não. Por quê? Porque ele está fito nos olhos, os seus olhos nos céus, porque ele está cumprindo o propósito. Quando você está vivendo o propósito de Deus, a pedrada vem. Só que a pedra, ela não vai te impedir de você chegar onde você estabeleceu diante do Senhor. O Senhor te chama para você ter experiências sobrenaturais, mas eu e você precisamos sair do lugar limitado, onde eu entendo que eu sou o crente Gabriela. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivi aqui, eu vou morrer aqui. Não. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Eu convido você a colocar-se de pé. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Mas eu e você precisamos nos desprender. Talvez você chegue e fale assim: Deus, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Chega, cansei. Quem aqui já disse isso para Deus? Levante sua mão. Amém. Eu já disse isso inúmeras vezes. Já saí procurando emprego. Já fiz muitas coisas. Falei assim: Deus, a partir de hoje não quero saber mais de ministério pastoral. Chega. Não estou afim mais. O Senhor disse que eu nasci para isso, mas eu acho que eu não nasci para isso. Já tive minhas crises. Minha família é testemunha. Não tive? Várias vezes. E por que a crise vem? Que a gente não suporta. Que a gente cansa. Que a gente fica exausto. Porque ninguém valoriza a gente. Porque ninguém reconhece quem você é. Porque muitos te procuram só quando precisa de você. E você fala: eu não quero mais isso. Eu quero ser procurado pelo que eu sou e não por quem eu sou. Deus, eu quero viver como crente comum, normal. E aí você vai colocando suas crises. Chega, acabou. Se Deus tivesse feito isso com Jesus na cruz, a gente não estaria aqui. O propósito está acima disso. Hebreus capítulo 10 diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então não retroceda. Se você já pensou em desistir, glória a Deus, estamos juntos.
Se você já chorou batendo o pé e brigando com Deus, glória a Deus, estamos juntos. Mas se você está aqui ainda, é porque Deus nem deu trela para aquilo que você falou. Porque se Ele tivesse dado trela, Ele não ia te deixar de boa. Ele ia falar assim para o homem do cutelo: recolhe, que senão desvia. Eu prefiro abrir mão do propósito, mas recolhe logo, porque senão o inimigo ceifa. Só que Deus, da mesma forma que Ele e o Filho não desistiram, Jesus, Ele dá a receita certinha. Pai, vamos fazer eles de novo, tomando a mim como modelo. Eu vou ser o modelo. E aí vai gerar o propósito. E a gente vai caminhando junto, e a gente dá um reset, zero. Mas eles precisam conhecer a mim, conhecer o teu Espírito, conhecer a ti, conhecer a palavra. Porque senão eles não vão conseguir. E na palavra de Deus tem todas essas coisas. O Espírito vai trazendo revelação. Então convido você a fechar os seus olhos. Desistir nunca foi o melhor caminho. Por isso, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Ele terá o bem em favor dele. Ele será livre da morte física e ele receberá a vida eterna. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus, Ele não desistiu porque o propósito dele falou mais alto do que o coração dele. Jesus não desistiu porque o propósito dele falou mais alto do que o coração dele. A ponto dele chegar e expressar: se possível, Senhor, o Senhor passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Feche os seus olhos agora. Ore ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, diante de tudo aquilo que foi falado. Talvez você fale assim: mas eu não quero viver assim. É você e Deus. Eu só estou aqui trazendo a palavra. A decisão é sua, o caminho é seu, a escolha é sua. Mas eu quero dizer para você o seguinte: deixe o Espírito Santo de Deus gerar em seu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não desista do propósito, não desista da vontade, porque a vontade de Deus vai te levar a níveis muito maiores, como foi com Estevão, como foi com Filipe. Se você quiser vir aqui à frente, venha, estaremos orando por você. Mas você pode também rasgar o seu coração no lugar em que você está e deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer dessa música, desse refrão, a nossa oração. Nós queremos nos render a Ti, render ao Teu propósito, à Tua vontade, ao Teu chamado. Ó Deus, porque não há coisa mais importante, isso foi vivido pelo Senhor. O Senhor não impõe sem viver. O Senhor não fala de amor sem primeiro ter amado e entregue o Teu Filho Jesus. Jesus não fala de amor sem primeiro ter se entregado na cruz por nós. O Senhor não fala de propósito sem antes ter renunciado o Teu Filho na cruz. Porque o propósito do Senhor, a vontade do Senhor foi mais alto do que o Teu amor naquele momento. Assim, Deus, nós te pedimos, gera esse amor incondicional pelo Senhor, a ponto de assumirmos o chamado, o Teu propósito, e que seja quebrado nesse momento tudo aquilo que tem sido como uma corrente, tudo aquilo que tem sido, ó Deus, como algo que embaça a nossa mente, o nosso coração, atrapalhando o nosso entendimento e a nossa entrega total e restrita ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que cadeias e grilhões sejam quebrados nesse momento. Que o Senhor venha abrir o entendimento do nosso coração e fazer com que essa palavra desça ao mais profundo do nosso ser e nós venhamos ser chacoalhados pelo Teu Espírito, movidos pelo Senhor. Se for necessário, só venha desfazer as estruturas que nos estabilizam, que nos trazem segurança, que trazem conforto, para que nós compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cumpra o Teu querer em nós, abra o nosso coração e nos faça entender a necessidade e a importância de cumprirmos esse querer e vivermos a dimensão do Senhor em nome de Jesus. Começa a nos incomodar, ó Deus, para que nós não queiramos viver uma vida tranquila e confortável, porque o Teu reino também, ele mexe no nosso conforto, na nossa estabilidade, para que nos leve a uma dependência em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, tira-nos, ó Deus, da ociosidade. Tira-nos, ó Deus, em nome de Jesus, daquilo que não condiz com o Teu querer, e nos leva ao querer do Senhor de forma absoluta, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com essa música. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te guarde do mal. O Senhor te guarde da seta do tentador. O Senhor te guarde das ciladas do inimigo. O Senhor guarde o teu coração e a tua alma, e faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Misericórdia nos momentos mais adversos, misericórdia nos momentos mais difíceis, misericórdia nos momentos em que você estiver no seu limite, misericórdia nas horas de angústia, de aflição, quando você não conseguir exprimir em lágrimas, mas em gemidos a sua alma. A misericórdia do Senhor te guarde e te livre do mal, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.